Bom dia, minha gente. Primeiro falar da minha alegria de estar aqui. Para mim é uma grata satisfação, como sempre. Pedir que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos ilumine e que a paz dele esteja conosco. Agradecer o convite merecido da casa, em nome de Roberto, e estender esse agradecimento a todos os trabalhadores daqui e agradecer também a presença de todos vocês. A mensagem ela é sempre de origem divina e nós somos apenas instrumentos, então rogando a Jesus que de alguma forma essa mensagem faça sentido para todos nós. Falar de conflitos da reencarnação é falar sobre as causas do espírito pelo qual ele sofre, porque invariavelmente nós temos esses conflitos porque eles têm o nascedor e as suas matrizes dentro de nós. E aí nós nascemos através de múltiplas existências, voltamos ao corpo físico e vez ou outra esses conflitos ressoam quando nós estamos defrontados nas relações sociais, dentro do nosso ambiente familiar, ou quando alguma situação externa desenvolve e opera em nós um gatilho e esse conflito ressurge. É lógico que a gente não pode deixar de pensar que esses conflitos da reencarnação também tem uma interferência pelas influências espirituais. Sabemos que não estamos sozinhos e que, portanto, somos como espíritos antenas radiantes e junto conosco vibram também uma nuvem de testemunhas que, nos dizeres de Kardec, se acotovelam conosco no mundo e que estão se conectando mentalmente, reforçando essa construção da nossa consciência e dos nossos pensamentos. Portanto, esse conflito recebe também esse fator da influência externa. Mas o espírito, ele só é arrebatado e só tem um arrastamento irresistível pelo bem. Isso significa que nós somos capazes de controlar a influência do mal que medra as nossas relações. Então, para que a gente possa pensar sobre esses conflitos da reencarnação, como eles surgem, de onde eles vêm e principalmente como nós vamos lidar com eles, eu trouxe uma história do cristianismo primitivo para que a gente possa refletir sobre isso. Veja que os conflitos, eles não podem ser extirpados como a gente tira uma erva daninha do lado de uma planta boa, porque nós ainda temos as más inclinações no nosso interior e elas fazem parte daquilo que nós somos hoje. Foi graças a isso que nós chegamos até aqui. Então todo o trabalho tem que ser um trabalho de transformação, sem perturbação, sem culpa, sem tormento íntimo. E aí eu me lembrei de uma cena muito bonita, que foi exatamente a terceira aparição de Jesus aos seus apóstolos, logo após a crucificação. Jesus apareceu pelo menos 3 vezes. A primeira vez, anotada no Evangelho de João, Maria de Magdala vai até o lugar onde José de Arimateia houvera cedido, o túmulo para enterrar o corpo do Cristo, e ela vai até esse lugar movida de saudade em relação ao Messias. E quando vai e chega àquele local, percebe que a pedra está deslocada. E o Cristo pouco depois lhe aparece, translúcido. Maria, sou eu, estou vivo, vai narrar a boa nova àqueles que são os membros do meu colégio apostolar. E assim ela faz. E os apóstolos a recebem de muxoxo, sem acreditar muito nas palavras dela. Apareceste a tu, meretriz vulgar, com todo o seu colégio apostólico aqui, com sua mãe Maria de Nazaré, por que logo você, repórter da ressurreição? E logo depois o Cristo aparece na casa de Simão Pedro. Eles estavam reunidos no primeiro dia da semana, portas fechadas, janelas fechadas. Tomé não estava e o Cristo aparece. E Tomé, por não estar presencialmente, não poder ver para crer, duvida. O Cristo? Acaso ele mostrou as chagas da crucificação? Eu não acredito que ele esteve aqui. 8 dias depois, numa cena similar, o Cristo aparece novamente. Vê, Tomé. Bem-aventurado é aquele que crê sem que para isso precise ver. Mas se queres realmente, toca as minhas chagas, porque as marcas do Cristo é a marca do sacrifício pessoal e não é necessário para aquele que tenha fé que precise ver para crer. E o Cristo aparecia mais uma vez agora para os discípulos, à beira do mar do Tiberíades,
Simão Pedro, o próprio Tomé, os filhos de Zebedeu decidem ainda à noite sair para pescar. Pegam o barco e vão. Pedro decide: vou pescar, nós vamos contigo. Passaram a noite toda, não conseguiram pegar um peixe sequer. Lá para o amanhecer, um senhor de barbas brancas, vestido de uma forma muito simples, aparece na beira da praia. E aí Pedro, meio distraído, vai se aproximando com o barco e o Senhor lhe pergunta: tem peixe aí? E aí Pedro: não, Senhor, hoje a pesca foi fraca, infelizmente nós não temos nada. Pois volta e lança a rede à direita do teu barco. E aí João, que estava com Simão Pedro, disse: é o Senhor, é o Mestre Jesus. E aí quando Pedro joga, vê um movimento estranho e ele fica um pouco encafifado, mas nós passamos a noite toda aqui, não pegamos um peixe sequer e agora os peixes começam a se balançar na rede. Era tanto peixe que a rede quase rasga e foi preciso que todos descessem do barco para juntos arrastar a rede para a praia, tamanha a abundância de peixes. Mas a rede não se rompeu. E essa é uma linguagem parabólica para dizer que Pedro estava sendo convidado novamente para ser pescador de homens, agora sem a presença do Cristo entre eles, e que ele seria essa rede forte que teria no seu seio aquela quantidade de peixes abundantes e que não iria se romper jamais. E aí o homem de barbas brancas já houvera preparado a brasa para queimar os peixes e alguns pedaços de pão. Vem, Pedro, vem cá. Traz alguns peixes e senta aqui para confraternizar conosco. E Pedro vai. E aí ele percebe que está diante de Jesus novamente. E Jesus, ao invés de recapitular: lembra, Pedro, quando eu fui preso que você me negou 3 vezes? Pois é, não esqueci não. Como nós possivelmente faríamos, Jesus faz uma pergunta. E ele gostava de fazer perguntas. E as perguntas são importantes, porque a pergunta faz a gente pensar na resposta. E ele fez uma pergunta muito enternecedora: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Jesus perguntou a Pedro se ele o amava. E em todas as vezes Pedro disse que sim. E Jesus pediu que, portanto, Pedro fosse e apacentasse os seus cordeiros e as suas ovelhas. Veja que interessante. Na questão Pedro, tu me amas, a gente vê que o conflito ele é resolvido na base do perdão e do amor. Jesus em momento algum buscou as razões pelas quais Pedro negou 3 vezes. Ele buscou as raízes do verdadeiro afeto que ele tinha para com ele. Porque muitas vezes a gente vai amar verdadeiramente alguém, mas vai fazer besteira. A gente faz isso o tempo inteiro nas nossas relações familiares. Nenhum de nós pode duvidar que amamos verdadeiramente um filho. E quantos erros a gente comete na educação de um filho? No momento em que Jesus faz essas perguntas a Pedro, ele mostra o que verdadeiramente importa numa relação. O amor acima de tudo. Não que Jesus tivesse conflitos ou precisasse perdoar Pedro de alguma coisa. Jesus jamais se ofendeu. Mas ele sabia que no inconsciente de Pedro aquela culpa ainda o martirizava. E justamente para apresentar a Pedro uma oportunidade dele mesmo se perdoar, ele volta essa pergunta para ele, para que ele busque no seu inconsciente que há razões afetivas que suplantam todos esses conflitos. E aqui está o amor. Outra pergunta. Jesus volta pedindo que Pedro seja agora o seu novo pastor de ovelhas e não pergunta em nenhum momento sobre as habilidades e competências de Pedro para isso. No seu colégio apostólico, Jesus escolheu homens imperfeitos que não tinham necessariamente um trato com as pessoas, que não conheciam sobre relacionamentos humanos, que não tinham grandes conhecimentos em relação à lei, mas ele os quis desse jeito. Deus nos quer imperfeitos como nós somos. Portanto, quando nós temos amor, o verdadeiro amor pelo Cristo, o verdadeiro amor por seguir os ensinamentos de Deus, não importa se nós não temos habilidades e competências, não importa aqui o nosso currículo,
se nós temos iniciativa, se nós temos capacidade de perseverança, se nós sabemos lidar com as pessoas, a gente vai aprendendo isso com o trabalho. Quando Jesus apresenta-se a Pedro, ele faz um convite novamente ao trabalho. Venha apacentar os meus cordeiros e as minhas ovelhas. E é assim que a gente resolve os nossos conflitos. Se a gente for esperar resolver todos os nossos dramas internos para começar a trabalhar no bem, a gente vai ficar muito tempo na inércia e perder uma oportunidade única e preciosa de evolução e aperfeiçoamento, esperando um tempo que pode demorar muito para chegar. O apóstolo Paulo costumava dizer: porque eu sou embaixador em cadeias, e é por isso que eu me sinto mais livre para falar pelo Cristo como me convém falar. Ou seja, nós estamos agrilhoados e presos em conflitos, em conjunturas, em necessidades de reparação, seja na nossa família, seja na sociedade onde nós estamos, e estamos presos a essas conjunturas. E como é que a gente se liberta? Aceitando. Aceitando que essas conjunturas são as necessárias para que a gente possa evoluir. E trabalhando cada vez mais com a finalidade para que a gente tenha oportunidades melhores. Tem um filósofo brasileiro que eu gosto bastante, que é o Mário Sérgio Cortella, e ele costuma dizer que capricho é fazer o que eu posso, nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores de fazer melhor ainda. Esse é o convite que o Cristo nos faz. Que nós possamos, dentro das nossas conjunturas, lidar com os nossos conflitos da melhor forma que a gente puder. Viver o Evangelho como dá. Porque para viver o Evangelho na sua mais pura essência, nós precisaremos ser puros de coração. E esse movimento de depuração a gente vai obtendo trabalhando. Aqueles que hoje, qual Cristo, alcançaram esse grau de perfeição relativa em relação à divindade, lograram fazê-lo à custa do seu esforço pessoal. E é justamente esse o convite que o Cristo nos faz. E depois de perguntar a Pedro reiteradamente: Pedro, tu me amas? Então apacenta meus cordeiros. Por 3 vezes, o Cristo diz algo que também é um aprendizado interessante para a gente. Pedro, em verdade vos digo que tu te cingias, tu te vestias e ia de lá para cá conforme lhe aprovesse. Mas chegará um tempo, Pedro, que tu irás para onde não queres ir, e outro lhe cingirá e te vestirá. Veja que interessante. Algumas interpretações desse texto dizem que Jesus aqui fazia referência à velhice. E quando a gente é novo, está com a flexibilidade, está com toda a nossa vivacidade, agilidade, a gente consegue ir para lá e para cá conforme dá na telha. Quando a gente vai ficando velhinho, já não tem aquele tônus vital como tinha antes, começa a dor aqui, a dor ali. Embora a gente tenha hoje diversos mecanismos fisioterapêuticos, educação física, prática de atividades físicas, saúde mental, que nos faz ter agilidade e qualidade de vida como antes. Mas o que Jesus quer dizer? Jesus não estava falando para corpos que vão perecer. Jesus estava falando para o espírito imortal, que tem vivências incessantes. Então o que ele está querendo nos dizer é que vai chegar um momento que a gente vai parar de se debater em relação às situações que a vida nos apresenta para que a gente possa evoluir, e a gente vai se entregar. E aí a gente vai passar a ir aonde a gente não quer. Permanecer com pessoas que a gente não gosta, mas a gente vai perceber que é ali que a gente cresce. Ninguém nasce numa família por acaso. Deus não erra de endereço. A gente tem a família que precisa para lidar com os conflitos que a gente precisa para ser melhor. Porque ninguém consegue progredir moralmente sem o outro. Eu não posso exercitar a paciência se eu não tenho alguém que mexe com os meus brios e que afronta a minha dose de tolerância. Eu não posso perdoar se eu não tenho nenhum ofensor. Eu não posso treinar a resiliência e a perseverança se eu sempre tenho tudo que eu quero. Eu preciso desenvolver uma tolerância à frustração. Se Deus
concedesse a nós todos os nossos desejos, provavelmente nós não evoluiríamos. Então é por isso que Jesus fala essas palavras para Pedro, que chegaria um momento em que ele entenderia que seguir a vontade de Deus é cumprir exatamente de forma conscienciosa o seu papel, exatamente nas condições em que cada um deles está. Então aqui, nessa breve conversa de Pedro com Jesus, nós temos um método de lidar com conflitos da reencarnação. Há muitos métodos para que a gente possa gerenciar conflitos. A literatura de autoajuda e psicológica é vasta neles. Mas aqui a gente está querendo buscar um método que é verdadeiramente eficaz. A gente vai na fonte. Então vamos trazer o método Jesus de resolver os problemas. O método do Cristo, ele é pautado no amor. Então veja o que é que ele faz. Ele busca o suposto ofensor, vai lá na praia do mar de Tiberíades chamar Pedro. Cria um ambiente amistoso. Na beira do mar, coloca a brasa para assar o peixe, o pão, e ao redor da mesa, como ele costumava fazer com os seus apóstolos e como ele gostava, comendo junto, numa conversa tranquila, ele tenta conversar com Pedro com o objetivo de fazer com que ele reflita sobre os seus atos e veja e identifique o grande amor que verdadeiramente ele sente pelo Cristo e por sua mensagem. Veja que o Cristo, ele vai além do perdão, porque o Cristo sequer se ofendeu. Então ele busca nos refódios da alma de Pedro o amor pujante com o objetivo de que ele suplante o amor acima de todos os seus conflitos de culpa. E por fim, ele lembra da identidade e da vocação de Pedro. O chama novamente para ser esse pastor de ovelhas. O chama para o trabalho. E é assim, exatamente assim, que a gente faz quando a gente reencarna. Quando a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, a gente busca investigar na nossa história milenar todos aqueles nossos desafetos. E aí a gente tenta identificar nesses desafetos quais que a gente vai defrontar primeiro. A gente escolhe alguns destes e coloca no nosso planejamento reencarnatório a proposta para um reencontro. É justamente o que Jesus fez com Pedro. E a gente vai viver junto e se internar no corpo físico, no ambiente familiar, buscando, de preferência, esses desafetos. Não significa que a nossa família ela é formada pelos nossos inimigos. Muitas vezes nós estamos juntos, ligados pelos laços de sangue, e esses laços também são laços da nossa família espiritual. Mas nem sempre a gente tem esse merecimento. E às vezes a gente está no seio familiar com pessoas que a gente não simpatiza magneticamente, espiritualmente, mas pelos laços de sangue somos constrangidos a viver junto. É porque aquela é uma experiência expiatória, uma expiação moral. Eu não tenho como fugir, não tenho como me deslindar da minha família e preciso conviver. Mas veja que a misericórdia divina é tão grande que ela cria um ambiente amoroso. Aí a gente, mesmo com esse desafeto anterior, recomeça do zero. A gente nasce de novo, de um pai, de uma mãe, criado num ambiente de amor, de acolhimento, de amparo, com o objetivo de derruir e ir desvencilhando esses desafetos. É uma oportunidade nova, uma folha em branco, uma nova página da nossa história que a gente começa a reescrever ali. Acontece que essa culpa, o ressentimento, a mágoa, a desavença não morre. Ela continua, mesmo que de forma inconsciente, lá nas nossas lembranças da nossa memória integral, ela continua. E na convivência diária, eu posso ter alguns sinais que remontam a esse passado longínquo. Então é a pessoa que eu antipatizo, nunca me fez nada, nunca vi, não sei nem de onde vem e eu não gosto. Pode ter essas primícias lá de outras vidas.
Mas o que é o importante aqui? O importante é a gente exercitar a boa convivência. Veja que a gente não se lembra, e isso não é equívoco, erro, por acaso. Não é coincidência. A gente não se lembra por uma razão muito forte, porque não é importante. Se fosse verdadeiramente importante, a gente se lembraria. E justamente para que a gente não se perturbe mais e para que esses conflitos não venham de uma forma muito angustiosa, nos impedindo da reparação, a gente esquece. E aí o corpo nos vela e a gente sente um arrefecimento desse desafeto, justamente para que a gente possa superá-lo. Veja que tem uma história na obra Missionários da Luz, pelo Espírito André Luiz, que retrata muito bem isso. Ela está no capítulo 13º, é um capítulo muito conhecido que fala sobre a reencarnação de Segismundo. E aí eu acho interessante a gente trazer esse exemplo, porque ali a gente tem um planejamento reencarnatório, uma estrutura familiar que pode ser muito próxima daquilo que a gente vive. São 3 personagens, Adelino, Raquel e Segismundo. Na vida anterior, Segismundo assassinou Adelino, com o objetivo de ficar consorciado com Raquel. Não deu certo. Amor nenhum feito às expensas do ódio e da desgraça do outro dá certo. Raquel acaba num prostíbulo e Segismundo desencarna em dolorosas circunstâncias. Aí o que acontece? A misericórdia divina decide reuni-los de novo num seio familiar com o objetivo de desfazer essas desavenças. Adelino e Raquel reencarnaram primeiro como marido e esposa, tiveram um filhinho e agora esperam seu segundo filho. Qual vai ser o espírito que vai se imantar nessas vestes? Segismundo. Só que a gente tem um problema. Raquel perdoou, Adelino não. E aí é interessante porque se a gente ainda não tem condição e não se sente forte o suficiente para perdoar, depois de ler essa história, eu duvido que a gente não se sinta disposto. Veja que interessante. A espiritualidade reúne Adelino e Raquel e aproveita a emancipação pelo sono para eles poderem se reunir e tentar se harmonizar com Segismundo. Segismundo está arrependido, querendo reencarnar, e Adelino oferece ainda esses impedimentos. Ele não se lembra da história, mas no seu inconsciente ficou marcado a ofensa devido a esse assassinato e, de alguma sorte, ele conserva essa mágoa. E então Segismundo, em emancipação da alma, aparece a Adelino e ele tem um pesadelo horrível, tenta voltar para o corpo e não consegue. E aí André Luiz vai narrar que, em emancipação da alma, Raquel consegue, de uma forma assim bastante lépida, leve e solta, se desdobrar. Veja que a forma como nós estamos presos ainda a esses conflitos da carne e as causas da matéria é o que vai definir a forma como a gente vai estar do outro lado da vida. A boa condução de Raquel, exercitando o bem e o perdão acima de tudo, deixava ela numa condição muito mais favorável e tranquila no além físico, no extrafísico. E aí André Luiz vai narrar que Adelino, de outra forma, se movia com bastante dificuldade, de uma forma muito densa, e ao reencontrar o seu desafeto de outra vida, tentava se esconder. E aí o instrutor espiritual chega para uma palestra com ele. Ô meu irmão, é assim que você quer seguir Jesus? Se você ainda não consegue amar esse seu inimigo, pelo menos pratique a caridade para com ele. Olhe para ele. É certo que, em outras circunstâncias, ele fez algo de errado. Mas se você estivesse no lugar dele, será que você gostaria de ser tratado com tanto desprezo assim? Olhe nos olhos desse irmão, ele quer uma nova chance. Por que você não exercita então a sua piedade fraternal? E aí, diante daquelas palavras, Adelino começa a refletir. E, num ato de extrema entrega, Segismundo beija-lhe os pés, assim como Maria de Magdala fez, lavando os pés do Cristo com as suas lágrimas. E Adelino sente-se movido de compaixão, como o bom samaritano da parábola do Cristo. E aí decide perdoar.
E André Luiz vai descrever o que é que acontece. Aquelas densas sombras que ofuscavam, que obnubilavam a claridade luminosa de Adelino se dissolveram como um ato de mágica. Ruíram de cima a baixo e Adelino ficou nimbado de mirífica luz. Era o amor, irradiando de dentro de si, através desse perdão sincero. E foi a partir desse momento que a espiritualidade conseguiu dar encaminhamento a esse processo reencarnatório. Veja só, Adelino não se lembrava, mas aquela marca, aquela nódoa ficou no seu inconsciente e aquilo acabou oferecendo um óbice para a reencarnação desse seu antigo desafeto. Então esse é um recado para todos nós. É assim que a espiritualidade promove a dissolução desses conflitos, mas está no nosso querer. Sem o concurso da nossa vontade, não vai dar para refazer os caminhos que a gente logrou de forma equivocada. Sem o nosso concurso, não vai dar para resolver os nossos conflitos. Não há pílula mágica. Por mais que a espiritualidade nos encha de glórias e de bênçãos, não tem como dissolver os nossos conflitos sem o nosso trabalho. Então esse é um importante recado para nós e nos mostra como é que a espiritualidade trabalha para que a gente possa refazer esses conflitos. Então há alguns tipos de conflitos. Há os conflitos individuais, como nós vimos aqui. Muitas vezes nós nos equivocamos e acabamos por nossa livre e espontânea vontade, através do exercício do nosso livre-arbítrio, escolhendo o mal e, ao invés de estabelecer boas relações, estabelecemos relações de desafetos. Mas, muitas vezes também, nós somos marcados por dramas obsessivos. Em algum momento, nós nos envolvemos afetivamente com aquele nosso irmão, com aquela criatura, ofendemos, maltratamos, sabe essas palavras que às vezes a gente profere sem o desejo de efetivamente causar o mal ou de ofender e que o outro acaba muitas vezes se ofendendo? Às vezes foram coisas pequenas ou às vezes foram coisas grandes. Por exemplo, se a gente pensar nos senhores feudais que escravizavam alguns irmãos nossos, alguns desses irmãos podem não entender e não praticar o perdão de uma forma muito imediata. E aí esses dramas vêm se arrastando reencarnação após reencarnação. E é através dessas vinculações afetivas, com novas oportunidades de reencarnarmos juntos, que a gente vai dirimindo esses conflitos. Então, às vezes, o conflito que a gente enfrenta agora não foi necessariamente conquistado nessa vida, mas vem aí de muitas existências que a gente vem arrastando por todo esse tempo. E durante esses conflitos, como é que a gente resolve? A gente passa por provas e expiações com o objetivo de superá-los e de transformá-los. A prova é aquela circunstância da vida que eu preciso passar com o objetivo de exercitar uma determinada virtude, de aprimorar. Ou seja, nós passamos pelas provas para evoluir. Só que há circunstâncias que nós já passamos tantas vezes pelas provas e de boa mente, de livre e espontânea vontade, não quisemos evoluir. E aí agora nós somos constrangidos, e aí vêm as expiações, com o objetivo de que a gente possa, como um condenado que precisa pagar uma sentença, passar por aquilo ali. Mas o objetivo da expiação não é nos torturar ou nos martirizar, é fazer com que a gente aprenda. Veja que as expiações, elas têm uma data certa para começar e para terminar. E a gente se apressa, fazendo com que nós passemos logo por essa fase, se a gente se dedicar a enfrentar essas vicissitudes com resignação. Porque aí a gente tem uma amostra contundente que efetivamente a gente aprendeu. Essas expiações, elas podem ser tanto físicas quanto morais. As expiações físicas, elas são fáceis da gente perceber. É quando a gente, por exemplo, reencarna num corpo físico
que não apresenta todas as potencialidades de um corpo saudável. E aí é como se o espírito tivesse preso num escafandro. Tem os seus movimentos limitados. Às vezes pode ser até por um transtorno psiquiátrico, uma má formação cerebral. Então, cognitivamente, intelectualmente, ele não está pleno de todas as suas capacidades. Mas nem por isso é um óbice à evolução. Pelo contrário, ainda que intelectualmente, dentro dessas expiações físicas, eu não possa desenvolver todas as minhas capacidades, eu sempre tenho oportunidade de me desenvolver melhor moralmente. Então é por isso que a gente sempre está evoluindo. Mas há também as expiações morais. E as expiações morais consistem em eu ter que passar por diversas circunstâncias que não são do meu agrado, mas são para a minha evolução. Por exemplo, é aquela pessoa que deseja ser rico e milionário. Oh meu Deus, eu juro que se eu for rico e milionário eu vou ajudar a população inteira de Salvador. E não entende, porque desde quando nasceu até o momento que vai ficando bem velhinho, sempre tem aquela mesma remuneração, que tem dificuldade para pagar as contas, que vai contando moedinha para pagar a conta de luz, escolhe no mês ou pagar a conta de luz ou pagar a conta de água, e não entende o porquê dessa privação. Uma expiação. Ter que passar por essa conjuntura para aprender a ser fiel no pouco, para que quando vier a abastança, que ele possa ser fiel também. Veja que todo o excesso nosso, Deus, ele não abusa, ele não condena os gozos terrenos, mas sim um abuso. Todo o excesso nosso vai gerar uma falta lá na frente. Então é o nosso bom uso que ele está querendo exercitar. Um outro exemplo de expiação moral. Muitas vezes a gente acha que a nossa verdadeira felicidade, ela só se dará quando a gente tiver uma família bonita e feliz, quando a gente se casar, tiver muitos filhos, de preferência com alguém bem rico e bonito. Engana. A felicidade, ela está dentro de nós. E é justamente nessa busca de plenitude que o Cristo sempre nos ensinou. Veja a comunhão dele com Deus. Ele não precisou se casar e ter filhos sobre a terra. Ele mostrou que a paternidade divina mostra que nós somos todos irmãos, que a nossa família é a família espiritual ligada pelos laços de um espírito. Ele instaurou a fraternidade universal. Mas muitas vezes o ser, ele vive em soledade por conta desse karma de solidão, que também é uma forma de expiar moralmente. E todas essas formas, elas são meios que a espiritualidade coloca para que a gente lide com esse conflito. Veja que o conflito, ele faz parte do nosso processo de regeneração. Sueli Caldas Schubert, ela costuma dizer que a dor, ela já faz parte do processo de cura. A doença pela qual a gente passa, não que a gente não vá procurar os meios da medicina para poder aliviar os sintomas ou até buscar a cura. Mas veja que a dor e a doença já nos incomoda. E ao nos incomodar, faz com que a gente saia da zona de conforto. Quando a gente sai da zona de conforto, a gente busca o conforto, o lenitivo, algo que nos aplaque essa dor, que de certa forma procure amainar essas consequências desconfortáveis e desagradáveis. E quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente começa a trabalhar no bem, começa a cultivar pensamentos mais elevados, ações edificantes. E ao buscar a nossa cura, a gente nem percebe, mas já está trabalhando em prol da nossa verdadeira cura. Quando o paralítico de Cafarnaum procurou o Cristo, querendo que ele o curasse, a primeira coisa que o Cristo fala é: os teus pecados lhe foram perdoados. O Cristo não estava se preocupando com a situação temporária do paralítico não conseguir se mover. Ele estava se preocupando com a raiz dos problemas. É justamente aí que está o grande enigma. A raiz dos nossos problemas, a raiz dos nossos conflitos, de todas as circunstâncias desagradáveis pelas quais a gente passa,
está dentro de nós, nas nossas emoções, no nosso espírito. E é através do trabalho que a gente vai se depurando e se defrontando com esses conflitos, buscando a nossa cura. Então veja como o outro é importante. Se eu viver sozinha, eu não sei o tanto de conflito que eu tenho. Porque eu não tenho ninguém na convivência diária em quem eu refletir esses conflitos. É por isso que o Cristo não tinha inimigos nem adversários. Porque o Cristo não tinha conflitos. Muitas vezes aquele que a gente chama de nosso adversário e do nosso inimigo é alguém em quem a gente reflete os nossos próprios adversários internos. Depois que Pedro negou o Cristo por 3 vezes, ele se atordoou muito. O Cristo não se desagradou de Pedro, não se sentiu ofendido. Era uma culpa que o próprio Pedro tinha. E saiu a deambular, pedindo perdão ao Cristo, quando na verdade não tinha por que pedir perdão. O perdão que Pedro tinha que pedir era a si mesmo. E esse é um recado importante para a gente. Porque para que eu possa perdoar verdadeiramente alguém, eu preciso primeiro me perdoar em relação aos conflitos que eu tenho e que me causam perturbação. E é no trato com o outro que eu vejo esses conflitos eclodirem. E como é que a gente exerce esse auto-perdão? O mal não é algo que a gente vai extirpar. Então é justamente alimentando aquilo que a gente já tem de bom dentro de nós que a gente vai se deslindando e vai administrando melhor esses conflitos. Veja que todas essas dores pelas quais a gente passa são dores necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Mas às vezes o conflito, ele não é nosso. Às vezes a gente nasce numa conjuntura, veja o caso, por exemplo, de Segismundo, Adelino e Raquel. A gente nasce num ambiente familiar e ali estão nossas antipatias do passado. E aí a gente estava vivendo muito bem. E no momento em que a gente se depara com aquele nosso desafeto, a gente percebe que um conflito eclode. Nas relações familiares, há uma espécie de caldeirão de conflitos que estão ali todos no mesmo seio com o objetivo de que sejam tratados. E existe um conceito psicológico que se chama família disfuncional. O que é isso? São aquelas famílias em que cada um deveria exercer a sua função ou seu papel familiar e efetivamente não faz. E muitas vezes esse não exercício do papel acaba gerando conflitos novos. Por exemplo, é a mãe e o pai que querem ser parceiros do filho e acabam abdicando do papel da sua superioridade da maternidade e da paternidade. Acabam sendo omissos. Os filhos que nos chegam, eles não nos chegam por acaso. E a gente tem um papel aqui de exercer a superioridade com amor, com ternura, mas com disciplina. A grande questão é que às vezes a gente confunde superioridade, autoridade com intransigência. São coisas diferentes. Se eu tenho um filho que me chega pelas mãos de Deus, é porque eu atuei como coautora com a divindade para que aquele espírito retornasse à vida. Fomos nós que demos as vestes corpóreas e físicas. Fomos nós que fizemos esse acordo, esse pacto com a divindade de receber no nosso seio aquele espírito de volta. Então eu tenho responsabilidade com aquele cristão. Eu preciso revesti-lo de educação moral para ensiná-lo a lidar com as lutas da vida. Esse é o meu papel. E verificar desde o berço aquelas tendências. Lembra que quando ele é bebezinho a gente acha até bonitinho? Ó, que bonitinho. Xingou o outro. Ó, que bonitinho. Pegou escondido tal coisa do coleguinha na escola. Preciso ensiná-lo. Tá errado. Não é assim que se faz. E essa evangelização que a gente faz, a primeira evangelização que a gente faz não é na casa espírita, é dentro de casa. Essa evangelização que a gente faz, mesmo que o filho não ouça, não ligue, bata o pé, se jogue no chão, faça estardalhaço, diga que nos odeia,
no futuro ele vai agradecer. Porque são como as sementes que a gente joga no solo. Às vezes o solo ainda não é fértil o suficiente para fazer desenvolver aquelas sementes, mas aquilo dali vai ficar. Lembremos da história do filho pródigo. Tinha tudo. Pede ao pai a parte na herança antes da morte do pai. Qual é o pai que gostaria de ouvir isso? Ó pai, me dá minha parte na herança logo, que eu tô querendo curtir o mundo. Depois você morre, aí não estou muito preocupado com você não, estou afim de fruir aquilo que o mundo pode me dar. E o pai, mesmo com o coração torturado, faz. O filho vai, curte o mundo, lá para Santa se arrepende. Passa frio, passa fome, se lembra. Se eu fosse um operário do meu pai, eu estaria sendo tratado de forma melhor. E volta. Assim também são os nossos filhos. Então veja que cada um na família tem um papel específico. O filho, de obediência, de resignação, de atenção, de cuidado, de piedade. E Kardec é bem enfático no honrar pai e mãe do Evangelho. A piedade fraternal é uma consequência da lei de amor. Para os pais, é mais imperioso ainda. A piedade filial, ela tem um peso muito maior no reino dos céus. Mas os pais também têm um papel importante de orientar e de educar os filhos para esses desafios que a vida vai apresentar. Então veja que numa família disfuncional existem diversos conflitos psicológicos que a criança pode desenvolver ali e levar para a vida adulta. E aí a gente se surpreende eclodindo hoje em dia transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de personalidade bipolar, transtorno de personalidade limítrofe ou borderline, crise do pânico. De onde vem isso? Os conflitos, eclodindo na vida adulta. E o que é que eu faço? Vou crucificar meu pai e minha mãe? Vou nada, eu vou agradecer. Porque se não fossem eles, eu não estaria nem aqui. Eu não teria nem tido a oportunidade de reencarnar. Nós precisamos nos lembrar que nem o Cristo quis crucificar Pedro. E olha que Pedro negou o Cristo, mas nem por isso ele se ofendeu. Os pais, assim como nós, também vêm com as suas imperfeições e necessidades de reparação. E muitas vezes eles fazem o que podem dentro das suas capacidades e limitações pelos filhos, mas erram, como a gente também erra. Então, se eu me pego como fruto de uma família disfuncional, eu tenho como desenvolver a minha força de vontade e tenho também as terapêuticas psicoterápicas, médicas, psiquiátricas para poder lidar com esse transtorno, querendo me melhorar. Veja que hoje, com o desenvolvimento da psiquiatria e da psicologia, a gente tem diversas ferramentas para poder lidar com esses conflitos de forma a preservar a saúde das nossas relações. Mas tem um elemento que terapeuta nenhum pode interferir: o indivíduo. É o indivíduo que vai ser o responsável por utilizar as ferramentas para si mesmo, para o seu aperfeiçoamento, para viver em plenitude, em paz e com felicidade. Então, mesmo que a gente tenha vindo dessas conjunturas conturbadas, a gente tem que pensar que esses conflitos estão aqui para que a gente possa evoluir. E veja que a gente poderia pensar, mas Deus é tão bom, não poderia ter me dado uma família que só me desse amor e carinho e não tivesse tanto conflito? Poderia não. Primeiro porque Deus já dá aquilo que é o necessário para a gente. Eu tenho um amigo que ele costuma dizer, Deus é econômico, e é verdade. Ele não pode esbanjar recursos com um e deixar o outro em privação. Então ele dá exatamente a justa medida daquilo que a gente precisa. E muitas vezes a gente precisa dessas correções. Porque se a gente tivesse uma família abundantemente feliz e equilibrada, às vezes a gente não daria a mesma atenção com relação àquilo. Então, são essas correções que nos levam a ter coragem de vencer esses conflitos e viver uma vida melhor.
Mas há também os conflitos que são inventados por nós. O que eu estou querendo dizer? Muitas vezes a gente tem condições equilibradas, vem com abastança de recursos, não digo apenas recursos materiais, mas a gente vem com uma inteligência que nos faz optar por melhores caminhos e a gente prefere aquele atalho que vai fazer chegar a gente mais rápido, mas por um caminho mais torto. E lá na frente a gente se arrepende. E como a gente não consegue voltar pelo atalho, a gente precisa refazer o nosso caminho mais longo e mais áspero. Então veja que há conflitos que a gente arranja. A gente já sabe o bem proceder, sabe qual o caminho que nos leva à felicidade, mas teima, optando por aqueles caminhos mais curtos. Nem assim nós somos desamparados. Nenhum de nós é jamais desamparado pela divindade. Através das reencarnações, sempre teremos oportunidades de reaver esses conflitos e novas oportunidades de seguir pelo caminho correto. Mas nem sempre aqueles recursos estarão à nossa disposição de novo. Reencarnaremos mais cedo ou mais tarde, mas as condições só Deus sabe. Hoje nós estamos no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Parece coração do mundo, pátria do Evangelho? Na obra de Humberto de Campos ele vai explicar. Não significa que o Brasil seja celeiro de bênçãos e de anjos. Aqui é hospital escola. E é justamente isso que ele é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. A lição do Evangelho não é para espíritos puros. É para espíritos atormentados, imperfeitos, que negam o Cristo, que não acreditam quando ele vem, como Tomé, que tentam fazer mais pela mensagem do que ela realmente é, que se equivocam, que se iludem, como Judas. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de redenção das criaturas. E se não fosse assim, a gente não teria identificação por elas. Então que a gente aproveite essa oportunidade, porque hoje a gente está num hospital escola, amanhã Deus sabe a condição que a gente vem. Hoje a gente está com o nosso corpo saudável e perfeito, amanhã a gente não sabe como a gente vem. É lógico que a gente sempre vai ter oportunidade, mas há oportunidades que nos facultam maior facilidade do que outras. A doutrina espírita. Desde 1857 nós temos um repositório com uma diversidade de mensagens que não trazem nenhuma moral nova. Ela repete a filosofia ético-moral do Cristo, trocando em miúdos, respondendo para a gente questionamentos do nosso dia a dia de uma forma mais simples e direta, tentando traduzir os ensinamentos parabólicos do Cristo de uma forma mais frontal. Nem sempre a gente terá essa condição em novas oportunidades de luta. Então, portanto, que a gente possa aproveitar e entender que a natureza não dá saltos. Nenhum de nós evoluirá e irá superar todos os seus conflitos do dia para a noite. Se a gente levou muitos anos desenvolvendo esses conflitos, significa que a gente vai precisar também de mais alguns anos para administrá-los. Mas nenhuma circunstância se perde. Toda experiência, nem que seja a de lograr êxito absoluto, ela já nos é útil porque a gente sai melhor do que chegou. Preparou o terreno para o arrependimento, nos mobilizou para um processo expiatório no futuro e mais tarde vem a reparação. Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, coloca 3 passos para que a gente possa superar conflitos e evoluir. O primeiro, o arrependimento. A gente precisa saber que errou, saber que fez uma coisa errada. E essa é a razão da culpa. É para isso que a culpa serve. A culpa é o aguilhão da consciência dizendo: ó, Paty, aqui, cheque. Precisa resolver. Não que a gente se atordoe, se tormente, através de um autoflagício. Por que eu errei? Não. É justamente para nos mobilizar para o passo seguinte. Então, primeiro, o arrependimento. Segundo, a expiação. A expiação consiste
naquele constrangimento de eu precisar passar por aquela circunstância para aprender. É um remédio amargo que eu preciso tomar, mas que vai me dar a saúde no final. E por fim, a reparação. A reparação é justamente esse momento em que a gente se reencontra, que a gente se reúne com Jesus na beira do mar do Tiberíades, ao redor de uma mesa, de boa, para que a gente possa reencontrar os nossos afetos e resolver aqueles conflitos. Mas se a gente não quiser, não tem problema. Vai vir uma nova circunstância aí, nem tão boa quanto, que a gente vai ser constrangido a resolver isso. Então, sempre esses 3 passos. E nos lembrar sempre da mensagem do colégio apostolar. O Cristo, quando veio à Terra, ele abdicou de viver entre os anjos, nos cimos do progresso, para se internar num planeta difícil, com pessoas difíceis. Um planeta de provas e expiações. Ele veio a título de missão para nos mostrar que o reino dele não era desse mundo, como ele disse a Pilatos. Depois que ele foi preso, que os soldados romanos levaram Cristo até Pilatos, Pilatos lhe pergunta: és tu o rei dos judeus? E ele diz: meu reino não é desse mundo. Porque se fosse, os ministros da justiça estariam reunidos para me soltar. A realeza do Cristo é uma realeza moral. Ele veio justamente para nos dizer que a vida futura é a vida verdadeira. E que, portanto, é a ela que a gente tem que gastar nossa energia. Não gastar nossa energia em discussões infrutíferas, nessas dissensões comezinhas. Isso é de só menos importância. O que importa é a nossa vida espiritual, o nosso progresso moral. E quando ele chama os seus apóstolos, vamos nos lembrar, ele caminhava pelo mar do Tiberíades e viu Pedro pescando junto com André e chamou: vem Pedro, vem ser pescador de almas. Viu Mateus e disse: vem cobrar os impostos do céu e não os impostos da terra. Ele foi convocando um a um ao serviço, como nós também fomos convocados um a um para voltar ao corpo físico. E Jesus escolhe justamente esses pescadores, homens rudes, iletrados, para serem os propagandistas da sua boa nova. Ele não poderia ter escolhido entre os doutores da lei, não poderia ter escolhido pessoas mais bem preparadas, com um discurso inflamado? Poderia, mas não fez. Porque ele escolheu aquelas pessoas pelo coração. Veja que ele não busca em momento nenhum essas habilidades externas, mas busca aqueles que querem realmente uma mudança. E os apóstolos sintetizam aquilo que nós somos. Somos ainda rudes, temos ainda necessidades de melhoria, trazemos as nossas imperfeições, mas se estamos aqui, numa manhã de domingo, ouvindo os ensinamentos do Cristo, é porque nós efetivamente queremos uma mudança. E é esse desejo de mudança que vai nos mobilizar para a resolução desses conflitos. Através das reencarnações, nós temos essas oportunidades. Mas os nossos conflitos só serão resolvidos quando o amor habitar nos nossos corações. Nos lembremos do que o Cristo pergunta a Pedro. Pedro, tu me amas? Se nós verdadeiramente amamos essa mensagem consoladora que o Cristo nos traz, significa que a partir de hoje, todas as vezes que nós olhamos um rosto do nosso irmão, a gente tem que ver o rosto do Cristo ali. Porque o Cristo está entre nós ainda. O Cristo jamais irá nos abandonar. A terra, a psicosfera da terra está imantada por esse amor divino. E todas as vezes que a gente vê no rosto do nosso irmão o rosto do Cristo, a gente se mobiliza nesse exercício de amor para suplantar as dificuldades pelas quais a gente ainda passa. Sem esse movimento de perdão e de exercício do amor, a gente não vai conseguir superar esses conflitos. E aí, meus amigos, já para terminar,
vamos nos lembrar que o amor, ele só consegue ser desenvolvido amando. Nos lembremos da história que contamos de Adelino, Raquel e de Segismundo. No momento em que Adelino quis olhar para aquele irmão e mover-se de compaixão, ali que começou efetivamente a reparação. Muitas vezes somos nós que oferecemos óbices, que criamos muros ao invés de criar pontes em relação ao outro. E aí a gente entende por que o perdão faz bem para nós e não para o outro. Por que o perdão nos liberta? Por que o perdão nos ilumina? Porque faz acender dentro de nós essa chama do amor divino. Adelino não era uma pessoa ruim. Ele era um pai de família honrado, trabalhador, que cumpria os ensinamentos do Cristo, fazia todas as suas orações como fariseu. Amava a Deus acima de todas as coisas, mas o seu amor não era capaz de chegar até o seu irmão mais próximo. E isso é um importante recado para a gente. Ninguém duvida que nós amamos a Deus. Fazemos as nossas preces, quando estamos passando por um sufoco, por um martírio, fazemos as nossas orações e colocamos a vontade de Deus soberana em relação a tudo. Cumprimos a primeira parte. E a segunda? Amar ao próximo como a nós mesmos. Significa entender que o próximo tem as mesmas necessidades de alegria, de reparação e de felicidade do que eu. Significa que o próximo é o meu irmão. Se eu rezo o Pai Nosso que estais nos céus, eu estou dizendo que o Pai é meu e é dele também. E aí, nesse momento, a gente começa a se colocar à disposição para amar. E quando a gente se disponibiliza para amar, a gente vê que os nossos conflitos podem ser resolvidos porque antes a gente colocava impedimentos e agora a gente estabelece pontes em relação com o outro. Nunca nos esquecer que esses conflitos têm um nascedouro nas matrizes espirituais e a gente só vai conseguir chegar nesse nascedouro quando a gente voltar os nossos olhos para dentro. A sociedade o tempo inteiro tenta nos mobilizar para fora, para aparecer, para postar, para expor, para ver a vida do outro, para ver como é que Bolsonaro está escolhendo os ministros, para ver o que estão acontecendo na vida lá fora. Não podemos ser alienados, temos mesmo que acompanhar, mas acompanhar com serenidade. Porque se a gente for acompanhar as notícias na velocidade com que elas surgem, a gente vai ser atropelado e afogado por essa velocidade caudalosa das coisas. Eu costumo dizer que o Facebook é um buraco negro. A gente vai passando as postagens, vai passando, não tem fim, já observou? Se deixar, a gente fica o dia todo lá. Então a gente tem que ter um momento para calar tudo isso e ficar só conosco, refletindo sobre os nossos sentimentos e as nossas emoções. E a gente também tem que ter um momento para compartilhar com os nossos irmãos, estimular o desenvolvimento dessas relações afetivas, das relações familiares, porque a família é esse berço e protótipo das nossas relações com a humanidade. E a métrica que Deus vai utilizar do amor a Ele é o amor em relação ao nosso irmão. Porque se a gente não ama aquele que a gente vê, como é que a gente vai amar quem a gente não vê? A tolerância, a paciência. Veja o que o instrutor espiritual disse a Adelino: ô meu irmão, se você não consegue ter para com Segismundo o amor que Jesus te ensinou, que ele disse, amai-vos como eu vos amei. Se a gente ainda não chegou nesse patamar de amor, que pelo menos a gente exercite a caridade. E a caridade moral é ainda mais difícil e mais penosa do que a caridade material, também importante, distribuir donativos e aquilo de comer para quem tem fome. A caridade moral consiste em nos suportar, entender, compreender as razões do outro, que talvez se eu tivesse na situação pela qual o outro passa, com as experiências de vida que o outro teve, talvez procederia de forma análoga ou até pior. Quando Cristo pergunta a Pedro
se ele o ama, por 3 vezes, é lógico que ele estava fazendo menção à negação do Pedro, também por 3 vezes. Mas ele não fez isso para martirizar. Ele fez isso para estimular Pedro a se perdoar. Para que Pedro voltasse àquelas cenas e ressignificasse. É isso que o Cristo Consolador faz. E é isso que é o verdadeiro perdão. O perdão não é esquecer. Esquecer é amnésia, mal de Alzheimer, lapso de memória. Perdão é eu relembrar aquele drama que eu vivi e agora eu entender que talvez aquele que me ofendeu não quis. Ou que mesmo que ele tenha feito intencionalmente, foi o momento dele. A consciência vai se aclarando e se desenvolvendo aos poucos. Cada um tem o seu momento. Que bom que o nosso já chegou. Que bom que a mensagem do Cristo para nós já tem ressonância em nossos corações. Mas nem sempre isso já chegou para os outros. E esses outros podem ser os nossos familiares, que não nos compreendem, que nos acham fanáticos, exagerados, porque só fala de espiritismo, só fala de Maria de Magdala. Mas compreender que essa diferença é humana, é natural, faz parte de nós, é exercitar essa legítima caridade e é também exercitar esse perdão. Então, meus amigos, um bom domingo a todos, que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre e que tenhamos calma e paciência, porque os conflitos se resolvem naturalmente, na medida que nós nos colocamos à disposição para tal. Muito obrigada a todos.